Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do SupraCast, nosso Burst de número 2. Para quem ainda não ouviu o Burst, é o nosso formato de episódio mais rápido. E hoje o tema é trombólise. Tema aí super quente para os plantões do nosso dia a dia. E para falar desse tema, tô aqui hoje com o Murilão. Fala, Murilão, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos que vamos, hein, Danilo? E Murilão, antes de começar, você tem desafio pra gente ou não? Tenho, então. Já que o tema é trombólise, Danilo, eu faço uma pergunta aqui para você e todos os nossos ouvintes, né? Qual sangramento ativo que não contraindica a trombólise? Boa. E é bem comum, hein? Muito mais comum do que a gente imagina. Exatamente. Vamos pro caso? Bora. Pessoal, então é o seguinte. Tô com um homem de 52 anos que procurou uma UPA de uma cidadezinha do interior com um quadro de dor torácica típica há 30 minutos. Foi traçado o eletro e no eletro tinha um supra maior que 2 milímetros de V1 a V4. Um centro de referência mais perto está a 4 horas de distância. Murilão, o que você faria nessa situação? É uma situação difícil, né, Danilo? Assim, gera bastante angústia. Mas assim, estamos diante de um infarto com supra, né? Paciente aí com 30 minutos de dor. E a gente tem que estabelecer alguns tempos aqui. Tempo é músculo, né, Murilo? Exatamente. Se estivéssemos em um serviço onde tem hemodinâmica, a gente teria que transferir esse paciente para a sala de hemodinâmica, né? O que a gente chama de tempo porta-balão aí, em 90 minutos. Então, 90 minutos do momento que o paciente chega no pronto-socorro. Se nós não temos no setor, na instituição onde a gente está, a gente tem que transferir ele em até 120 minutos, certo? Como nosso serviço é para daqui 4 horas, a gente vai ter que trombolizar esse paciente, que acaba sendo a nossa única opção. Não pode ter medo, né, Murilo? Não, e aí a gente tem um tempo porta-agulha de 10 a 30 minutos, aí depende um pouco da referência, onde a gente vai ter que tomar coragem, vai ter que trombolizar esse paciente. Quanto antes a gente fizer isso, melhor. A gente sabe que nas primeiras 3 horas de dor do paciente, o benefício da trombólise é quase que equiparado à angioplastia. Só que a gente tem que saber também que o paciente com mais de 12 horas de dor, aí a gente não pode trombolizar. Aí os riscos acabam sendo maior que o benefício nesse caso, porque ele já teve um tempo de evolução, o trombo já está com características diferentes. Então, a gente sempre tem que ter certeza do momento de dor desse paciente. Então, a gente definiu que vai trombolizar, beleza? Qual que é o primeiro passo? O que a gente tem que excluir? Como é que a gente vai fazer? Isso é o terror de todo plantonista, né? Decidiu que vai trombolizar, aí tem as contraindicações. Pessoal, de cabeça, muito difícil decorar, a gente consegue ter disponível isso aí na internet, a listinha, e não tem jeito, a gente tem que ir fazendo um checklist. Uhum. Mas para facilitar aí para o nosso ouvinte, a gente tem que decorar as principais. E para guardar mais fácil na cabeça, o SupraCast sugere um mnemônico aí. A gente tem 3 situações que são contraindicações absolutas na cabeça, que são qualquer sangramento intracraniano prévio, neoplasia intracraniana ou um AVC recente nos últimos 3 meses, beleza? Temos uma no tórax, que é a secção de aorta, né? Teve dor torácica, a gente tem que ter esse diagnóstico diferencial na cabeça, e é uma contraindicação absoluta à trombólise. E no abdômen a gente tem sangramento gastrointestinal, né? E a gente tem as contraindicações relativas também. Vou citar algumas que são bem comuns de acontecerem. Gravidez é uma contraindicação relativa. Parada, paciente que parou num contexto de infarto com reanimação traumática e prolongada. Outra coisa, paciente que usa antagonista de vitamina K. Não é uma contraindicação, mas paciente com INR muito elevado, a gente já tem que pesar o risco-benefício, beleza? A pressão maior que 180 por 110 também é uma contraindicação relativa, mas isso é uma coisa que a gente consegue manejar, né? Então a gente tem que meio que guardar isso na cabeça quando decide trombolizar o paciente. Tem que buscar ativamente essas contraindicações, porque um cenário que tá ruim, se você tromboliza um paciente com alguma contraindicação, aí vira uma catástrofe, né? Aí você às vezes até piora o cenário
e num lugar onde geralmente não tem suporte, acaba sendo prejudicado o paciente. Então, Danilo, definimos que vamos trombolizar, checamos que o paciente não tem nenhuma contraindicação, e aqui a gente tem algumas opções de trombolítico, né? Talvez o mais acessível aí que acaba tendo nessas cidades é a streptokinase. Ele é um trombolítico que ele não é específico, então pode ter um risco de sangramento um pouco maior. E a dose que a gente acaba usando é de 1.500.000 unidades, dilui num soro de 100 ml e faz EV de 30 a 60 minutos. Mas uma outra opção que acaba sendo disponível também, inclusive é o que a gente trabalha, né, o que a gente tem no nosso setor, que é a alteplase. Ela tem um melhor benefício em relação à streptokinase, já demonstrado em alguns estudos. Ela é trombo específica, só que a dose dela é feita em 3 etapas, então a infusão dela é longa. E a dose de ataque que a gente acaba fazendo é 15 mg EV em bolos. Depois disso a gente faz uma dose em bomba de infusão, acaba sendo 0,75 mg a quilo em 30 minutos, sendo a dose máxima 50 mg. Perfeito. E depois a gente vai fazer 0,5 mg por quilo em bomba de infusão também por 60 minutos, sendo a dose máxima de 35 mg. Então vai ter 1h30 de trombólise no caso da alteplase. E uma terceira opção, onde o benefício maior dela é ser uma dose em bolos, então não tem 1h30 aí de trombólise, que é a tenecteplase. Ela é uma dose, já vem a seringa pronta, e ela vai depender do peso do paciente. Um paciente menor que 60 quilos, ele vai ter 30 mg de dose. De 60 a 70, 35 mg. De 70 a 80, 40 mg. De 80 a 90 quilos, 45. E maior que 90 quilos, 50 mg. A diretriz da ESC, ela também orienta pacientes acima de 75 anos a usarem metade da dose, pelo risco de sangramento nesses idosos serem maiores. E além dos trombolíticos, a gente não vai fazer só eles, né? A gente tem alguns adjuvantes. Perfeito, Murilão. E só lembrar também em relação à tenecteplase, que é o trombolítico de escolha na trombólise pré-hospitalar, né? No atendimento APH ali, tem sido muito discutido isso nos dias atuais. Onde vai ter um benefício muito grande, né? Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Lembrar que no infarto com supra, o trombolítico não é a única medicação que a gente vai usar. A gente precisa dos antiplaquetários. E a primeira medicação, inclusive antes do trombolítico que a gente vai fazer, é o AS, perfeito? Na dose ali de 150 a 300 mg mastigado, tá? Tem que falar para o paciente mastigar. E também o inibidor da P2Y12. Que no caso, a única medicação validada pelos estudos no contexto de trombólise é o clopidogrel, também na dose ali de 300 mg. Além disso, a gente precisa de um anticoagulante. E nesse contexto, a gente tem mais disponível, falando a nível de Brasil, a enoxaparina, né? Temos também a enoxaparina não fracionada, que a gente acaba deixando num contexto de disfunção renal, mas na enoxaparina, como que a gente faz? A gente tem que tomar cuidado com duas coisas, com a idade e com a função renal do nosso paciente. Se o nosso paciente tem menos que 75 anos, a gente vai fazer uma dose de 30 mg EV, que a gente fala uma dose de ataque ali, né? Aguarda 15 minutos e depois faz 1 mg por quilo subcutâneo de 12 em 12 horas. Perfeito? Se o paciente tem mais que 75 anos, a gente não faz a dose de ataque EV, e reduz essa dose para 0,75 mg de 12 em 12 horas. Miligramas por quilo de 12 em 12 horas, também subcutâneo. Exatamente. Perfeito? Paciente que está com clearance de creatinina menor que 30, a gente também não faz a dose de ataque e reduz essa dose para 1 mg por quilo subcutâneo em 24 horas. Beleza? E lembrando também do clopidogrel, menor que 75 anos a gente não faz a dose de ataque, né? A gente só faz 75 mg. Então, beleza. Assim, falando um pouco do contexto durante a trombólise, quando você está trombolizando o paciente, você já está num cenário grave, um infarto. Trombolizando é um cenário mais grave ainda. Então, você não pode simplesmente deixar o paciente lá. Você tem que tomar uma série de cuidados ali no contexto durante a trombólise,
Que uma delas é medir a pressão do paciente de 10 em 10 minutos, que aí você vai estar verificando alguma complicação do procedimento. Deixar um carrinho de parada ali perto, porque a gente sabe que é um contexto muito grave. Então, eventualmente, o paciente pode ter uma parada cardíaca, pode, né, fazer um ritmo de FV-TV aí no contexto do infarto. Não dá pra começar a trombólise e largar o cara lá, Não, né? até você pegar o carrinho, né? E também, assim, decidiu trombolizar, tá trombolizando, aí não dá para começar a pegar um central, passar uma sonda vesical de demora, porque são procedimentos invasivos que pode gerar um pouco de sangramento, né? Isso é uma coisa que a gente não se atenta muitas vezes, né? Tem que tomar cuidado. E Murilão, em relação às complicações, quais são elas e como que a gente deve manejar esse paciente? Então, você tem que ficar ali reavaliando o seu paciente, né? Como eu falei, a pressão a cada 10 minutos. Por quê? Uma das complicações que acaba sendo relativamente comum é a hemorragia. A gente tem que dividir entre hemorragias menores, né? Então, paciente com sangramento no acesso periférico ali que ele vai estar usando, paciente com sangramento nasal e gengival, esses são sangramentos menores que a gente não precisa suspender a trombólise. Agora, o paciente evolui com rebaixamento de nível de consciência, um déficit focal, um sangramento gastrointestinal, aí a gente tem que parar a trombólise e investigar o foco dessa hemorragia. São sangramentos maiores, ameaçadores à vida, né? Perfeito. Uma outra complicação é a hipotensão. O trombolítico por si só, ele pode causar essa hipotensão. Nesses casos, você pode elevar as pernas, fazer um Trendelenburg, fazer um pouquinho de volume, o paciente vai responder bem. Só que você tem que avaliar com cuidado esse paciente, porque uma outra complicação é o sangramento. Essa hipotensão pode ser secundária a um choque hipovolêmico, né? Alguma hemorragia que ele está tendo. E o outro é uma complicação do infarto, né? O paciente não está ali reperfundindo, está entrando num choque cardiogênico. Então, essa hipotensão pode ser disso. Nesse momento, você tem que avaliar com calma qual é o motivo da hipotensão do paciente. E uma terceira que acaba sendo a alergia, principalmente com a streptokinase, né? A gente pode ali no momento fazer corticoide, antihistamínico, para ver se alivia essa alergia, desde que não seja nenhuma anafilaxia, nem nada disso. Perfeito. E aí, beleza. A gente fez o trombolítico e aí a gente tem os critérios de reperfusão para saber, né, se teve sucesso ou não a nossa trombólise. E quais são eles? Então, a gente tem a redução do supra, né? Pelo menos 50% desse supra, e ele não precisa ser imediato, tá? Às vezes a gente fica ansioso, fica seriando os elétrons e o supra não diminui ali, mas a gente tem até 4 horas pós-trombólise para esse supra reduzir. O critério clínico, né, que é a dor do paciente melhorar, o paciente relata para você que melhorou a dor. A gente tem aquele pico precoce, né, da troponina. E por fim, a gente tem as arritmias de reperfusão, que a mais conhecida aí é o ritmo idioventricular acelerado, né, o famoso que assusta, RIVA. né? Às vezes Isso, assusta. às vezes assim, quem não está habituado, né, acaba vendo no monitor ali, acaba achando que é uma TV, mas pessoal, o RIVA, ele é um ritmo ventricular, né? Ele vai ter um QRS alargado, mas ele não vai ter uma frequência de TV, né? Ele vai ser uma frequência mais baixa, uma frequência ali com escape ventricular, beleza? Geralmente, um dos critérios é ser menor que 100 batimentos por minuto. Perfeito. Né? Regular, enfim. Bom, e aí a gente tem aqui 2 cenários então, Murilão. Paciente reperfundiu, o que eu faço com ele após? Se o paciente reperfundiu, atingiu os critérios, sendo que o do supra é um critério que a gente confia um pouquinho mais, mas é questão de estatística também. Quanto mais critério ele tiver, melhor, né? O paciente atingindo os critérios, a gente respira fundo, fica um pouquinho mais aliviado, porque a gente vai ter que transferir esse paciente, só que com um tempo maior. Então, a gente tem de 6 a 24 horas para transferir esse paciente para um serviço de hemodinâmica, mas assim, todo paciente a gente precisa transferir, porque os trombolíticos eles não têm uma meia-vida longa. Então a gente abriu a artéria, só que a gente não garante que ela vai continuar aberta. Então todo paciente que reperfundiu, a gente tem até 24 horas para encaminhar esse paciente para um serviço de hemodinâmica. Perfeito, a estratégia fármaco-invasiva que a gente ouve tanto falar, né? Exatamente. Se o paciente não
reperfundiu, mantém dor, o supra tá igual, aí não tem como, a gente tem que transferir esse paciente nas próximas 2 horas, a gente tem que conversar com o regulador, falar todo o caminho que a gente conduziu e ver o que ele consegue fazer aí pra gente. Perfeito. Então, só repassando pro pessoal de casa, o paciente reperfundiu, teve critérios, a gente precisa, mesmo assim, mandar esse paciente para o cateterismo de 6 a 24 horas, beleza? A gente tem um pouco mais de calma, mas a gente precisa estudar esse paciente. Paciente não reperfundiu, não teve os critérios, aí, pessoal, é urgência, a gente precisa mandar esse paciente para angioplastia de resgate, já não é mais uma angioplastia primária. E aí não tem tempo, não importa a distância da referência mais próxima que tem a CAT, a gente vai mandar independente se é 2, 3, 4 horas, beleza? Eu não sei você, mas eu ligo pro Almir numa hora dessa. Falar, Almir, me salva, pelo amor de Deus. Não, o homem tá aqui só fitando a gente. Bom, eu acho que é isso, né? A gente conseguiu dar uma abordagem prática aí pros trombolíticos, manejo, né? A indicação, o manejo e as principais contraindicações. Se você quiser saber tudo de infarto com supra de ST, ouça o nosso episódio piloto, nosso episódio número 1, infarto com supra de ST. E agora, antes de terminar o episódio, eu quero saber a resposta do desafio aí, Murilão. Então, Danilão, um sangramento ativo que não contraindica a trombólise é a menstruação. É comum, né? Sim, e é uma dúvida que muita gente tem. Exatamente. E se eventualmente aparecer, pode trombolizar sem problema. Show de bola. Bom, pessoal, estamos terminando o episódio de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Spotify, YouTube. Vamos estar agora por vídeo aí também com vocês. Divulguem pra galera e tamo junto. A galera vai ter o privilégio de ver a gente, né, Danilo? Isso, eu não sei se é privilégio ou azar, né? Vamos ver, vamos esperar eles falarem alguma coisa aí. Mas espero que a gente tenha deixado os nossos ouvintes um pouco mais seguros na hora de trombolizar, né? Não hesitar, porque é uma conduta que acaba mudando bastante o prognóstico dos pacientes aí, né? Show de bola. Falou, pessoal. Abraço. Tchau, galera.